estarmos reunidos aqui mais uma noite, mais um dia, onde a palavra do Senhor será exposta da maneira que se deve, da maneira que mais urgentemente se precisa, ou pelo menos uma das maneiras de ser exposta o Evangelho neste exato momento da humanidade. Hoje, para mim, mais uma vez, estarmos aqui reunidos é um grande privilégio. Não é apenas mais um culto, não é apenas mais uma pregação, mas é uma das grandiosas pregações em que o Senhor permitiu que estivéssemos aqui mais uma vez. E é com grande alegria que estaremos mais uma noite reunidos no Senhor. Abram suas Bíblias, meus irmãos amados, no capítulo 24 de Mateus, verso 12. Mateus, capítulo 24, verso 12. Neste exato capítulo diz o seguinte, nesse exato versículo: E por se multiplicar o pecado ou a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Feche seus olhos e vamos orar mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Pai, é com grande alegria que pelo intermédio do Senhor Jesus Cristo, teu Filho e eterno amado, para todos nós, que entramos em tua grandiosa presença mais uma vez nesta noite, neste dia tão especial, onde falaremos de grandiosas coisas que precisamos ouvir urgentemente na igreja brasileira e do mundo inteiro. Senhor, dá entendimento a nós todos sobre esta palavra que vamos falar esta noite. Dai-nos ainda a enxergar o que ainda não conseguimos enxergar. Tira-nos a cegueira, Senhor. Tire a escuridão que ainda está diante de nossos olhos, para conseguirmos enxergar o que é a grandiosa necessidade de se pregar o Evangelho, de se santificar nesses dias. Pelo nome do Senhor Jesus Cristo, clamo ao Senhor, meu Deus Pai, tenhas de misericórdia de nós. Não nos deixe fora dos teus desígnios, Senhor. Não nos deixe fora da tua graça. Não nos deixe fora do livro da vida. Mas tenha misericórdia de nós. Sede paciente conosco, ainda que não merecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, lhe peço e lhe agradeço, Senhor. Amém. Pois bem, neste dia, vamos estudar então nesta noite, neste exato momento, uma das maiores importâncias da Igreja Mundial, o que mais se deve ser pregado hoje. E então, ao ler esta palavra, quando eu comecei a ler essa palavra e vi o que está escrito nela, vi então uma grandiosa urgência de ser pregada sobre a apostasia, que é o que vamos falar hoje, apostasia. Para muitos que não sabem, apostasia é algo que se esfria, é algo que é quente e no mesmo instante se torna frio. Entre outras palavras, aqui se está falando, em apostasia, a Bíblia diz sobre igrejas, pessoas que se apostatam da fé, que se apostatam da confiança no Senhor. Apostasia, muitos que eram firmes no Senhor e que deixam o Senhor, deixam de confiar no Senhor, deixam de esperar no Senhor, deixam de amar para se tornarem criaturas abomináveis, criaturas
inimagináveis aos olhos de muitos antepassados nossos. Já vou ser bem direto, que vamos falar que a nossa geração, a geração de hoje, estamos no ano de 2016, no mês de agosto, é uma geração morta. É a geração que mais está enchendo o inferno e a geração que mais peca. Você pode procurar em toda a história bíblica, em toda a história depois dos apóstolos, você nunca na sua vida vai encontrar na história, em nenhuma história, desde Adão até hoje, uma geração, uma sociedade, um mundo tão corrupto como o mundo, a sociedade de hoje. Infelizmente você vê hoje nos noticiários, seja na televisão, internet, Facebook, YouTube, seja qualquer tipo de ferramenta que você use para ver as novidades, você só vê desastres, você só vê mortes, roubalheiras, assassinatos, blasfêmias contra o santo nome do Senhor. Tem acontecido coisas monstruosas por conta da sociedade atual ter se esfriado, conforme a Bíblia diz, que multiplicou de tal maneira o amor nessa geração, que o amor de muitos se esfriou. Muitos hoje não ligam mais para Deus. Hoje sempre tem gente ou pessoas que zombam do Senhor, que zombam daquele que é o único que pode salvar a eles, o Senhor Jesus Cristo. Zombam. E vou falar para vocês essa noite coisas assombrosas que talvez você não sabe o que esteja acontecendo. E até você que está aqui, que é um cristão, que quer pregar o evangelho, mas não sabe a maneira de pregar, através disso vai ser de uma certa forma para incentivar você a pregar. Porque se você não se incentivar com o que eu vou falar aqui agora, a você pregar o evangelho e a orar por estas almas, duvide de sua conversão. Como diz a própria Bíblia. Examine-se a si mesmo. Examine-se a si mesmo. A sua própria conversão. Pois você pode não estar convertido, pois você pode estar no engano e você vai ficar no arrebatamento quando ele acontecer. Se você não tiver santificado, se você não tiver as leis do Senhor no seu coração, as leis do Senhor no seu coração, a preparação, que no caso seria a santificação da sua alma, santificação do seu ser, para você se encontrar com o Senhor, ter uma intimidade com o Senhor Jesus Cristo, esquece. Você nunca chegará aos céus dessa maneira. Você nunca chamará a atenção do Senhor Jesus Cristo sequer. Pois naquele dia ele dirá a muitos: nunca vos conheci. Por quê? Porque muitos, eu não estou falando de minoria ou de mais ou menos, não, a maioria não conhece ao Senhor Jesus Cristo, muito menos o Senhor Jesus Cristo os conhece. Por quê? Porque eles cometem pecados íntimos, que outras pessoas não sabem. E é o que está escrito em Isaías 29, verso 15, que eu canso de citar. Ai dos que fazem as suas obras às escondidas, escondem seus propósitos do Senhor e fazem as suas obras às escondidas. Porque lá está escrito, e dizem no seu coração, quem nos vê e quem nos conhece. Tem muitas pessoas que estão por aí fazendo suas obras às escondidas, mas escondidas a certas pessoas, a certos olhos. Mas tem uma pessoa lá em cima. Tem um ser 3 vezes santo, que olha cada centésimo de segundo da sua vida, cada centímetro que você dá de passo, cada respiração, cada ação sua. E muitos vão sim cair com a cara no chão, porque não conhece a palavra direito e porque esfriou o amor para com o Senhor. Quero dizer para vocês que a Bíblia nos diz aqui, a Bíblia nos diz que em 2 Tessalonicenses diz
Não deixem que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se põe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele é o mesmo Deus. O que esse versículo quer dizer? Que nos últimos dias, antes da volta do Senhor, o anticristo se reapresentaria. Não sei se você tem visto o projeto Blue Beam. O projeto Blue Beam é um projeto poderoso, um projeto muito forte, na qual tem mexido muito comigo nos últimos dias que eu venho estudando este projeto. Eu falei há pouco tempo sobre este projeto, e é um projeto que manifestará uma falsa vinda do Senhor Jesus Cristo. E se você pesquisar direitinho no site, eu não estou lembrado o nome do site lá, mas pesquise no Google, que é melhor ainda, Blue Beam, tudo sobre Blue Beam, e também ARP. Procura sobre esses dois nomes, Blue Beam e ARP. São dois projetos satânicos, onde o homem chegou a uma certa capacidade de fazer com que a mente humana seja enganada, que eles inventaram uma tecnologia para fazer em 3D um holograma de imagens no céu, que futuramente eles farão imagens do Senhor Jesus Cristo voltando nas nuvens em 3D, através de satélites e através de antenas poderosas, que transmitirão ao vivo e a cores nas nuvens dos céus, e, se possível, transmitiria também imagens de santos, imagens de deuses pagãos. Isso mesmo que você está ouvindo. A apostasia chegou a tal maneira, de tal escândalo, que eles foram capazes de inventar uma projeção que já desde 1992 que existe este projeto Blue Beam, eles vêm fazendo testes há mais de 20 anos, sem você saber. Pesquisa direito para você saber. Talvez você esteja por fora, mas isso é muito perigoso. Você estudando este Blue Beam, você vai descobrir coisas assombrosas que Satanás está planejando e que foi predito na Bíblia sobre a falsa vinda de Cristo, e tem a ver com um Blue Beam. Vocês precisam ficar espertos. Vocês precisam ver o que Satanás foi capaz de fazer. Este Blue Beam vai transmitir imagens holográficas, onde imagens de santos e santas vão ser transmitidas no céu. Mas por que isso? Porque aqui, neste mundo, tem muitos que acreditam em santos, e cada santo de cada país vai ser transmitido através de satélite, para que todos vejam e todos creem que realmente os seus santos, os seus deuses, como a Bíblia diz, realmente existem, mas de fato não existem. Mas também a profecia que diz que muitos se lamentarão e verão o Filho do Homem sobre as nuvens com poder e grande glória. Que quer dizer o quê? Que quando o Senhor Jesus Cristo pisar nessa terra de fato, que seria a volta imediata mesmo, a volta verdadeira do Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor mesmo, de verdade, a verdadeira volta de Cristo acontecer, muitos se lamentarão. Por quê? Porque a falsa vinda de Cristo já vão enganar eles antes. Olha que coisa espantosa. Isso é de se aterrorizar. Muitos, até mesmo, não estou falando só de pessoas que creem em outros deuses, Maria, Buda, Allan Kardec, eu estou falando de crentes evangélicos. Por quê? Lá não terá imagens apenas de santos, vão aparecer imagens de Jesus Cristo nos céus, o próprio Cristo nos céus. E muitos crentes, se não estiverem atentos aos sinais, estarem atentos que diz a Bíblia, estarem atentos neste Blue Beam,
serão pegos de surpresa. Então, a falsa vinda de Cristo virá com um blue bean. Tudo bem. E também aqui também diz em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns apostatariam da fé, ou seja, esfriariam sua confiança com o Senhor e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Ou seja, você tem visto hoje nas igrejas. Presta atenção, meu irmão. Eu quero que você preste atenção nessa mensagem, que isso aqui é muito importante. Aqui a Bíblia diz, olha, presta atenção, isso aqui é muito sério. Muitos abandonarão ou apostatarão da fé, ou seja, esfriariam a sua confiança com o Senhor e seguiriam espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas, ou seja, fingidos e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimento que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Meu Deus do céu. Eu vou dar um exemplo para vocês dessa palavra. Esses dias atrás eu encontrei um pastor. Ele diz que tem 42 anos de igreja. 42 anos de conversão. O homem já tem até cabelo branco já. Eu ouvi coisas absurdas dele falando. Eu fui até ensinar os meninos da banda desta igreja. E vocês não vão acreditar o que eu ouvi da boca desse homem. Pastor de 42 anos de igreja. Diz que tem 42 anos que conhece a Bíblia. Olha só. Fui ensinar sobre Amós capítulo 5, verso 23, que fala sobre instrumentos altos, que o Senhor não gosta do barulho dos instrumentos. Eu até cheguei a explicar para os meninos que os instrumentos têm que estar bem abaixo da voz. De 100% tem que estar entre 25% a no máximo 40% de altura. Os instrumentos e 60% no mínimo a voz. Ao contrário dessa igreja que eu fui, eles estavam tocando, vamos bem dizer, 60% os instrumentos a 80%, porque quase não dava para ouvir a voz. E quando eu fui chegar nesses meninos falar sobre a palavra de Amós 5:23, os meninos deram risada da minha cara. E eu fui explicar para o pastor, pedi para o pastor para falarem para os meninos, explicar os meninos da banda que não era para ignorar essa palavra, porque é uma palavra muito séria. Toda palavra que sai da Bíblia é uma coisa a ser considerada, né? E os meninos deram risada. E logo em seguida, quando eu fui falar para o pastor, não falei com maldade, muito pelo contrário, eu falei para alertar a igreja, para ajudar a igreja. E o pastor me disse o seguinte: meu Deus do céu, olha, 42 anos de igreja. Eu não estou falando 42 dias, estou falando 42 anos que um cara desse dirige a igreja. Que um pastor desse dirige a igreja. Ele disse assim, que essa palavra não é para nós, que é para outro povo, de outra época. Aí eu pensei, mas como assim? Como assim? Pessoas de outra época que estavam recebendo a palavra do Senhor e não, essa palavra não é para nós. Como assim não é? Aí eu pensei, o que a palavra diz para nós hoje? Que céus e terras passarão, mas a minha palavra ficará para sempre. O que quer dizer? Que independentemente de época, independentemente de povo, independente se é Antigo ou Novo Testamento, a palavra do Senhor vale para todas as pessoas. Todas as pessoas, desde a época que foi dita, até o fim dos dias desta terra, até o fim de todos os tempos. E ele falou que vale para aquele povo.
Isso é um absurdo. Um pastor de 42 anos não saber uma coisa dessa. E ainda falou para mim, que Deus se agrada dos instrumentos altos. Isso é um absurdo, isso é uma heresia, uma apostasia. Vocês veem o que está acontecendo. E mais, esse mesmo pastor falou que o cristão deve ler a Bíblia uma vez na semana só. E que só pode ser lido na escola bíblica aos domingos. Meu Deus do céu. Deuteronômio, capítulo 4, se eu não me engano. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor, nosso Deus. Traduzido, não só de pão da terra, arroz, feijão, macarrão, pizza, cachorro quente, ou seja o que for, o homem se alimenta, mas também da palavra espiritual, a palavra do Senhor que saiu da boca do Senhor. O que significa? Que se você ficar um dia sem comer, você vai ficar com fome no outro dia, certo? E mesma coisa, o alimento espiritual, se você ficar muito tempo sem comer, você morre espiritualmente. Ou seja, um pastor de 42 anos falar isso não seria o fim? Será que não seria nós a última geração dessa terra? Desse mundo? Será? Meu Pai do céu. E esse mesmo pastor falou que se formos fanáticos pelas coisas do Senhor, se formos fanáticos pelas coisas do Senhor, demais sairíamos por aí só falando de Deus. E que a gente não pode viver aqui na terra como se já estivesse no céu. Meu Pai do céu. Quando eu escutei isso, foi a gota d'água para mim. Eu percebi realmente, eu preciso pregar sobre isso. Eu preciso urgentemente, porque não tá para brincadeira o diabo. O tamanho que o diabo enganou. Que a palavra diz aqui que muitos abandonariam a fé, apostatariam a confiança no Senhor e dariam ouvidos a espíritos enganadores. O diabo enganou, cegou o coração dos homens. E não estamos vendo a cegueira dos homens. Temos orado pouco por esses homens. Meu Pai do céu. Jonathan Edwards diz o seguinte: Senhor, grave a eternidade nos meus olhos. O que Jonathan Edwards quis dizer com isso? Faça com que eu viva aqui neste mundo como se estivesse vivendo aí nos céus. Por quê? Porque se eu não viver nesse mundo conforme se eu estivesse vivendo já no céu, eu nunca subirei. Eu nunca conhecerei ao Senhor. Eu nunca conseguirei obedecer à palavra do Santo Evangelho. É isso que Jonathan Edwards quis dizer. Meu Pai do céu. Isso é tremendo demais. Vocês veem o tamanho da tremenda apostasia que está ocorrendo neste mundo, meus irmãos? O que o diabo está sendo capaz de fazer? A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele não veio aqui para brincar com você não, crente. Ele não veio aqui para brincar com você, meu irmão. Ele veio aqui para matar, roubar e destruir, devastar toda a humanidade, sem piedade alguma. Aquele que está sem Deus será destruído, será morto por Satanás. Louco, essa noite buscarão a sua alma, pedirão a sua alma, o que tens preparado ao Senhor. E para quem tem sido preparado? Para Satanás ou para o Senhor Jesus? Olha, meu irmão, eu estive em oração há pouco tempo e clamando ao Senhor, eu pedi para que Ele
ajudasse. E sempre peço, aliás, para que Ele liberte essas almas. Eu sei que Ele não vai atender agora, Ele não vai atender amanhã, nem depois, nem semana que vem. Mas o verdadeiro crente, aqueles que realmente foram lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, tem que orar por essas pessoas. Tem que orar. Talvez nessas estatísticas aqui estejam parentes, estejam tua mãe, o teu pai, estejam teus irmãos, estejam conhecidos, teus vizinhos, teus colegas de escola, de trabalho, de faculdade, apostatados da fé, eles estão. Se você não orar por eles, eles vão continuar sendo enganados pelo diabo. É isso que a palavra está dizendo aqui. Se você não pegar firme em oração, em jejuns, e ler a palavra conforme a Bíblia nos ensina e estudá-la corretamente, você será pego de surpresa e deixará com que outras almas pereçam por falta de compreensão da mente do Senhor, nosso Deus. Mateus capítulo 5, verso 48. Canso de dizer para vocês: sejais perfeito como o Pai do céu é perfeito. Compreendam a mente do Senhor através das Escrituras. Vocês só compreenderão a mente do Senhor, só serão perfeitos como o Pai é, compreendendo a mente do Senhor, se vocês lerem as Escrituras, se vocês orarem todos os dias intensamente, dias, horas, em oração, apegando-se ao Senhor nosso Deus através do Espírito Santo, pedindo por poder, pedindo por forças. O Senhor nos pede: clama a mim, clame a mim, e responder-te-ei, e mostrarei coisas maravilhosas. Oh, meu irmão, você precisa conhecer um pouco mais as Escrituras. Você precisa ver o tamanho da apostasia que está ocorrendo nesta humanidade nossa, Senhor. Olha aqui o que diz em 2 Timóteo capítulo 3, verso 1. Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se deste também. Olha só, nos últimos dias, o que haveria? Você, meu irmão, pode ser um desses. Eu não estou falando de pessoas que não estão aqui nessa igreja aqui agora. Não estou falando de pessoas que nem igreja vai. Estou falando de pessoas evangélicas também. É o que diz aqui, ó. Tem aparência de piedade. Tem aparência de piedade. E nega o seu poder para o Senhor. São mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Ou seja, prazeres o que é? São mais amantes de coisas do mundo do que colocar os seus joelhos no chão, ler a palavra, pregar o evangelho. Esse pode ser você, irmão. Você que está me ouvindo aqui agora. Presta atenção no que eu estou te falando. Isso aqui não é brincadeira. Não leve a palavra do Senhor em brincadeira. Isso aqui é muito sério, meu irmão. Ouve o que o Espírito diz àquelas igrejas. Ouve o que o Espírito diz à tua mente, no teu coração essa noite. Pode ser você que está predisto aqui, nessa profecia. Você está escrito aqui. E você não sabe. Pode ser irmãos na sua direção, na sua direita, na sua esquerda, na sua frontal ou na sua retaguarda. Pessoas que vivem próximas a você. Está predito nessas profecias. Meu irmão,
Presta atenção. Examine-se a si mesmo. Se você tiver nessas profecias aqui prescritas, examine-se. Tome cuidado. Tome cuidado, pois a ira do Senhor virá sem piedade. A Bíblia diz que o juízo do Senhor é sem misericórdia. O dia que você fechar os olhos, o juízo do Senhor será sem misericórdia sobre você e sobre qualquer um que esteja fazendo tudo isso. Acorde, vigiai, cristão, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Senhor há de se manifestar. Se santifique, cristão. Santifique-se. Olha aqui. Hebreus capítulo 10, verso 26 e 27. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa do juízo e do fogo intenso que consumirá os inimigos do Senhor. Meu Deus do céu, meu irmão. Olha o que a palavra diz. Se todos nós recebermos o conhecimento, recebermos a verdade no nosso coração e mesmo assim continuarmos a pecar, continuarmos aqui consumindo comida de demônio, ou seja, um cristão de Laodiceia, que não é frio e nem quente, e que é morno, como diz em Apocalipse 3, verso 15. Você estará sujeito, nós estaremos sujeitos ao juízo. E o juízo não tem misericórdia. Até quando que você vai continuar servindo a Deus e a Baal? Até quando que você vai continuar com esse material pornográfico, servindo a Bíblia e ao mesmo tempo revendo revistas pornográficas? Até quando que você vai ficar assistindo pregações e assistindo novelas? Até quando que você vai continuar fingindo ter aparência santa na igreja e fora dela ser um demônio? Até quando? Hein? Vigiai. Vigiai. Porque o Senhor terá um juízo, e esse juízo não terá misericórdia. Eu vou encerrar agora dizendo para vocês uma palavra que eu não poderia de maneira nenhuma deixar de falar. Eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe qual é o capítulo? Qual é o versículo que mais mexe comigo todos os dias? E que deveria mexer com você, que talvez se diz cristão. E não é? Apocalipse 20, verso 15. Eu estou falando um pouco apenas sobre apostasia. Estou dizendo um pouco. Eu não vou falar muito, por causa do tempo aqui. Mas olha só. Capítulo 20 de Apocalipse, verso 15. Aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Sabe o que significa isso? Que se qualquer um de nós não formos encontrado escrito no livro onde estará Davi, profeta Samuel, os apóstolos de Cristo, ou qualquer outro salvo que tenha escrito no livro da vida, seremos lançados imediatamente no lago de fogo. Meu irmão, você tem que se preocupar se o seu nome está escrito ou não no livro da vida. Agora imagina só, você assistindo o julgamento do seu pai, você assistindo o julgamento da sua mãe, e elas escutando palavras duras,
e falando: você será lançada. E dizendo: apartai de mim para o fogo eterno, para sempre. E vendo você, a sua mãe ali, o seu pai, a sua irmã, os seus filhos, sendo lançados no lago de fogo sem piedade alguma. Meu Deus do céu, se você não tiver um pingo de misericórdia, se você não tiver um pingo de consentimento, um pingo de amor, e não conseguir sentir nada com isso que eu estou falando, eu não sei o que vai mexer com você. Apostasia. A apostasia vai levar muitos ao inferno. Muitos nesse dia não estarão escritos no livro da vida por conta da apostasia. Mas enquanto isso não aconteceu, enquanto a volta do Senhor Jesus Cristo ainda não aconteceu, enquanto esse blue beam ainda não aconteceu, leve o evangelho a estes perdidos. Reconcilie-se com você, com Deus, pelo intermédio do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Reconcilia-te com Deus urgentemente. A palavra do Senhor diz: reconcilia-te com Deus antes que seja tarde demais. O Senhor diz para você essa noite: reconcilia-te com o Senhor. Leve o evangelho para as pessoas que estão precisando do teu evangelho, do evangelho do Senhor Jesus Cristo, antes que seja tarde demais. E essa profecia aconteça com seu pai, com sua mãe, com seus conhecidos, com você mesmo. Meu irmão, por favor, misericórdia. São almas que sofrerão eternamente, arderão eternamente no lago de fogo. Ali haverão ranger de dentes, choro, ranger de dentes, prantos, choros. O que significa? Que haverá tão dores intensas que não tem como imaginar na mente humana uma dor tão intensa como a que há no inferno, a que há no lago de fogo, onde todos serão lançados imediatamente após o julgamento. E se você não se reconciliar com o Senhor Jesus Cristo, se você não se reconciliar com o nosso Senhor, você estará morto, você estará perdido para sempre. Você, e seja quem for ainda da sua família, ou de quem você conhece, também estarão todos perdidos para sempre. Meu irmão, eles estão vivos, você também está. Santifica-se. A palavra do Senhor diz: santo, santifica-se ainda mais. Sujo, continue a se sujar. Quanto a você, santifique-se, meu irmão. Procure o Senhor, louve o Senhor, santifique-se através da Bíblia. Entenda o Senhor, seja perfeito como o Pai do céu é perfeito. Santifica-se de todas as maneiras, em oração, em jejuns, ore pelos perdidos, clame pelas almas. Quero dizer uma coisa para você: a sua primeira preocupação do dia não deve ser os bens materiais, mas deve ser as almas. As almas, elas estão perdidas por aí, meus irmãos. Elas não podem mais continuar desta maneira. Não faça como o pastor, que com 42 anos de conversão, de conversão entre aspas, um pobre coitado que precisa de oração, falar que é sábio, se dizer que está correto nos caminhos do Senhor. Não conte com o tempo. Você que talvez aí esteja me ouvindo e tem 40 anos de conversão, de igreja, 50, 60, 70 anos de igreja, mas não sabe nada da palavra. Examine-se a si mesmo. Eu tenho apenas um pouco mais de 2 anos de igreja. E não querendo me gabar, mas se sou o que sou, não foi porque eu nasci sabendo, mas foi porque eu fiz de tudo para ser o que eu sou hoje. Foi por causa do Senhor que Ele manteve essa pobre carcaça, esse pobre pecador miserável até hoje com vida. Várias vezes Satanás tentou tirar a minha vida, mas o Senhor teve misericórdia de mim e deu a minha conversão. Fez com que eu tivesse a minha conversão. Teve misericórdia desse pobre miserável pecador. Reconheci que eu era pecador
estudando, lendo as escrituras com muita vontade, jejuando e lendo e orando muito, consegui me libertar. João 8,32. Me libertei através da palavra. Assim deve ser você, meu irmão. Não se vanglorie da sua sabedoria. Assim diz o Senhor. Pois se você se vangloriar do seu tempo que você tem de igreja e não se examinar e ver que você de repente não sabe nada da palavra de Deus e falar com uma pessoa de pouco tempo de igreja, de um ano e meio de igreja, saber mais que você e você não se sentir aterrorizado com isso, você tem que se examinar. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe a intenção de cada um desses seres. Cada um de nós seremos julgados conforme nossas obras. Eu não estou falando isso para querer me aparecer aqui, não, meu irmão, de jeito nenhum. O Senhor sabe disso. Estou falando um testemunho. Que eu não faço parte, com a graça do Senhor, não faço parte desta apostasia e não quero fazer parte. Com a graça do Senhor não quero fazer e não quero que você também faça. E que nenhuma outra pessoa faça, meu irmão. Ore pelas almas. Clame por elas antes que seja tarde demais. Feche os nossos olhos. Feche os seus olhos, irmãos. Vamos orar mais uma vez.